Fala pessoal, então vamos para nossa segunda aula, né? A gente hoje vai falar especificamente como funciona a interface do programa, né? Do UiPath para pessoas que não estão acostumadas com ele, tá? Então eu tô gravando a minha tela aqui e a gente está na nossa aula anterior, né? Aqui a gente colocou para lembrar uma sequência maior e duas sequências menores, né? As filhas dessa sequência. Só para lembrar que as sequências são as caixinhas que a gente coloca dentro de outras caixinhas para a gente fazer as ações que a gente precisa. Quais ações? Eu vou colocar algumas aqui para vocês verem. Vou chamar essa aqui, ó, click, bem famosa. Type into, a gente já fez na aula anterior, mas eu vou botar aqui de novo. Peraí, não foi, Jesus, peraí, type into. Beleza, type into, ela escreve coisas, né? Vou botar uma outra aqui legal. Send Outlook Mail Message. Essa aqui envia um e-mail. Agora vamos botar essa aqui, ó. Read Range. Workbook, tá, gente? Workbook. Esse aqui vai ler um Excel. Então, esse aqui envia um e-mail, esse aqui lê um Excel. São coisas... Uma caixinha que você puxa ali e ela já faz uma tarefa muito importante para programação. Se eu tivesse escrevendo isso, eu teria que escrever cada coisa. É claro que aqui, quando você traz a caixinha de enviar e-mail do Outlook, você precisa preencher certos requisitos para poder executar essa função, né? A gente chama isso de uma função. Imagina que você tem um papel dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e dentro desse papel você tem que cumprir certas funções. Né? Você tem uma função geral e funções dentro daquela função geral. Então, se eu sou segurança, eu tenho a função de... Se eu sou cozinheiro, eu tenho a função de... E aí, dentro dessa função maior, eu tenho outras funçõezinhas. E é assim no programa. Então, essa função de enviar o e-mail, assim como, por exemplo, a função de fazer um pedido de um cliente, se eu fosse cozinheiro, né? Um macarrão, sei lá... eu teria que ter o macarrão, ter o meu molho, ter a minha proteína, não sei qual é o tipo de macarrão, mas vocês entenderam. Eu preciso dos insumos para poder fazer aquela função, executar aquela função. Da mesma maneira, enviar e-mail. Enviar para quem? Quem vai enviar? Então, sai de quem, vai para quem, qual é o assunto, se tem anexo, se não tem anexo, quantos anexos tem, né? O corpo do e-mail. Se eu estou enviando um e-mail corporativo, né, em formato de HTML ou não, tudo isso eu vou precisar descrever pro robô, e é essa a nossa tarefa como desenvolvedor, descrever o que precisa ser feito com quais insumos. Os insumos vão ser, na maioria das vezes, o que o cliente dá pra gente. Então, o cliente vai trazer, enfim, uma planilha, um e-mail, alguma coisa, e vai falar, olha, eu preciso que você execute com esse e-mail essa tarefa. A tarefa, você vai entender que é um código nesse programa aqui, que tem várias etapas, né? Começa de um início, preciso ler esse e-mail, preciso baixar o anexo desse e-mail, depois eu preciso ler esse anexo, e aí desse anexo tem várias linhas de informação que eu preciso extrair para cada linha fazer alguma coisa. Tudo isso vai ser descrito dentro do programa. Então, dentro desse quadradão aqui, você vai começar a descrever o seu programa. Imagina que ele vai ficar grande, né? Ele vai ficar extenso, ele vai ter muitas camadas, muitas informações que você precisou trabalhar ali. Então, uma automação, para ela ser construída no formato ideal, ela vai levar, para quem já sabe fazer, cerca de 15 dias. Então, porque são etapas que você precisa concluir para poder garantir que a automação está segura. Imagina você que você precisa construir um fluxograma de uma empresa com milhares, às vezes, de informações estruturadinhas e não pode errar. Então, tudo pode acontecer ali, né? O site pode ficar fora do ar, as informações podem ser atualizadas, alguma informação do meu insumo, do meu conjunto de insumos para poder executar pode não estar completo para aquela transação. E aí, o que é a transação? Imagina que eu tenho uma planilha Excel com 10 informações, 10 linhas de informações
e 10 linhas de 10 produtos que a gente vendeu num supermercado. E aí, para cada produto, eu preciso registrar aquela venda num sistema. E a função do nosso RPA é, dada aquela linha, aquela tabela, ir no sistema do cliente e cadastrar aqueles produtos ali. Então, cada produto cada linha do Excel ou cada produto é uma transação, porque eu vou precisar transacionar aquele item e depois ir para o próximo. Então, imagina que quando eu falo transação, eu estou falando isso. Execução é o início e o fim da minha execução completa. Então, se eu tenho 10 produtos para registrar num sistema, a execução completa só acaba com os 10 com as 10 transações feitas, né? Beleza, qual é o foco aqui, né? É que você entenda que esse programa tá cheio de ferramentas prontas que você pode utilizar em ordem na construção, com ordem, com organização, né? Com empenho, um fluxo muito complexo de alguma empresa ou seu próprio. Então, você vai poder automatizar qualquer tipo de tarefa, em suma, que seja repetitiva, né? Então, vamos ver isso aqui na prática. Eu quero compartilhar com vocês também o interesse de olhar as atividades que já existem quando você instala o programa. Abre todas elas e vê o que é capaz de fazer padronizados, que já está padronizado pela UiPath, que já está pronto para você fazer, e você só precisa ou ir no chat GPT da vida e pesquisar como faz, ou ir no YouTube e assistir um vídeo. Então, não fica retido a esse vídeo, a esse curso. Esse curso, o propósito dele é te preparar para que você saiba utilizar essa ferramenta e saiba buscar por conta própria a informação que você precisa, né? Nem sempre, eu não vou falar sobre cada um desses aqui, mas te dá as ferramentas para você ir buscar sozinho. Então, imagina que eu queira saber desse Create HTML Content, né? Eu vou primeiro passar o mouse nele e ler. Crie documentos avançados para utilizar em e-mails. Aqui do outro lado, Save Attachments. Guarda os anexos da mensagem de correio, ou seja, da mensagem de e-mail, na pasta especificada, ou seja, na pasta que eu quiser. Quero salvar no desktop, eu boto o desktop. Quero salvar dentro de uma pasta na rede complexa dentro do meu negócio. Eu posso também aqui, ó, salvar, save mail message, salvar mensagem de e-mail. Isso aqui é tudo pro e-mail, tá? Por isso que tá aparecendo tudo de e-mail. Guarda a mensagem de e-mail na pasta. Então, às vezes o seu chefe fala, o seu processo necessita que você pegue aquela mensagem de e-mail inteira, que é um arquivo .eml ou .msg, e utilize e anexe em algum planner da vida, ou anexe dentro de um banco de dados, ou anexe dentro de um sistema, ou dentro de um outro computador, enfim, tem de tudo, gente. Exchange, tudo aqui dentro com Exchange, tudo com IBM Notes. O IMAP, que é um protocolo de comunicação de e-mail, né, para receber e-mail. Coisas com Outlook, né? Então, deletar uma mensagem do Outlook, pegar uma mensagem, né? Pegar várias mensagens, né? Marcar como lido ou não lido, mover uma mensagem, responder uma mensagem, salvar uma mensagem também, né? Então, você vê que tem algumas que são repetitivas, mas é porque elas já têm integrações nativas com o programa que já está instalado. Então, eu tenho ali o Outlook e eu tenho ali o geral correio. Você imagina que para o Outlook vai estar muito mais mastigado para você essa tarefa. Não vou passar nela, eu vou deixar você se virar com ela, tá? Então, o mais importante é você caçar essas informações e testar. Puxa aqui e lê. Então, CSV, né? Aqui já é uma coisa completamente diferente de correio, né? A gente já está falando de um tipo de arquivo que geralmente parece uma planilha, mas na verdade é um conjunto de texto separado por vírgula. Então, essa espécie de planilha, ela pode ser lida como planilha, e aqui a gente pode ler esse CSV, escrever CSV. Muitas vezes dados de sistemas, de bancos de dados, quando a gente faz uma extração, vem em CSV, ou então vem uma extração bancária, né? Vem de tudo. Aqui a gente está vendo sobre CSV. Tem aqui Excel também, você precisa fazer coisas com Excel, você pode fazer. Então, é claro que aqui vão ter as tarefas prontas, mas você vê que aqui, ó, a gente tem usar Excel, o escopo de processo do Excel,
processo singular, então você vai precisar dar uma buscada na internet para ver como isso aqui funciona, e é coisa rápida. Uma vez que você aprendeu, nunca mais você precisa aprender de novo, né? Imagina isso. Automatização da UI, né? Da interface de usuário, ou seja, são os botões que aparecem na sua interface. É justamente a tela com o usuário. O que aparece na tela aqui, quando eu acabo de abrir aqui? YouTube, aqui tem o Trello, aqui tem o WhatsApp, tem aqui uma caixa de busca, né? Tem outro botão aqui, tem esse botãozinho para vir com o mouse. Tudo isso é interface de usuário. Então, quando ele fala aqui sobre automação de interface de usuário, tudo que está aí dentro vai ter relação com isso. Então, a gente vê aqui a aplicação. Nossa, abriu isso tudo. Então, tem que ter calma para olhar cada um deles. Check App State. Vamos ver. Garante que a aplicação automatizada está num estado especificado ao verificar se o elemento da UI existe ou não. Então, o que é isso? Imagina que eu preciso logar num sistema, né? Eu abro o navegador e tento logar, mas, pô, já está logado. Porque quando você fechou na execução anterior, você não deslogou, então continua logado. Como é que você fala para o robô e fala assim, ó, verifica se está logado ou não no sistema antes de você tentar logar, né? Então, você verifica usando essa atividade aí, olha que legal. Você vai puxar ela. Eu não vou falar dela aqui agora não, eu queria falar, mas eu não vou falar não, vou deixar para uma próxima aula. Por aqui a gente vai passar basicamente sobre todas as atividades e dizer para você entender como é feito um robô e o que pode ser feito que já está pronto para você. Se você tiver muita curiosidade, com isso que eu estou te dando aqui, você consegue já ir muito longe. A gente também tem aqui esse check ou uncheck, né, que é basicamente usado para marcar, sabe aqueles formulários que você tem desejo receber informações do marketing, você marca aquela caixinha? Isso é uma caixinha chamada check, é uma checkbox, ou uma caixa de checagem, né? E aqui, com essa atividade, eu marco, desmarco ou alterno o que está. Muito fácil, né? Clique, eu mostrei para vocês. Aqui, arrastar e soltar. Na minha época nem tinha essa. Extrair um conjunto de dados em tabela. Esse aqui é interessante porque ele é muito interessante. Vamos imaginar vocês que eu abri aqui o site da OLX, vai. Eu gosto de usar a OLX como exemplo porque são coisas que vêm rápido à nossa recordação, né? Vamos supor que eu escolhi esse tema de esportes aqui e eu tenho aqui a lista de anúncios, correto? Essa lista de anúncios é um dado estruturado em tabela, porque eu tenho vários caixas que são a mesma coisa, só muda o conteúdo dentro. Então, eu tenho várias caixas aqui embaixo, por exemplo, vários anúncios com título, vários anúncios com preço, vários anúncios com localização, vários anúncios com data de postagem, vários anúncios com foto, vários anúncios com número de foto aqui embaixo, vários anúncios dizendo se é impulsionado ou não, vários anúncios está dizendo aqui se eu já dei like ou não. Então, essa informação você pode interpretar como estando em tabela, né? Com várias linhas e várias colunas. Então, pode imaginar que a primeira coluna é a imagem, a segunda coluna é o título, a terceira coluna é o preço, a quarta coluna é a localização e por aí vai. Então, em suma, o que essa atividade aqui vai fazer é justamente te perguntar qual informação você quer coletar. Ah, quero coletar essa, aí você vai clicar lá. Não vou mostrar aqui, que vou mostrar nas outras aulas, mas se você tiver curiosidade, vai lá ver. E aí ele vai te mostrar um exemplo, falando, olha, é isso aqui que você quer? Aí você vai falar, é isso aqui mesmo. Então, você já configurou o robô para poder, no futuro, cada vez que você apertar play, ele fazer aquela coleta para você. E aí você pode trabalhar com aquelas informações. Você pode fazer tudo, gente, fazer tudo. Interpretar, fazer modificações, fazer filtragens, né? Enfim, pode fazer de tudo. Esses aqui são complexos para falar agora, tá? Então, basicamente, esse aqui vai pegar o texto de algum lugar da interface de usuário. Ah, um texto singular, tá, gente? Então, vamos supor que eu preciso pegar sempre um texto que aparece nesse campo aqui. Então, eu vou fazer o robô copiar sempre o texto que aparece nessa posição, nesse endereço dessa localização de interface de usuário. Nesse botão, nesse campo, enfim, o que eu precisar coletar ali que tem um texto, eu vou coletar através dessa atividade.
Tem outros aqui, tá vendo? Aqui, atalho de teclado, né? Keyboard Shortcut, Hover, que só passa o mouse na coisa, né? Tem elementos que você primeiro precisa passar o mouse antes de clicar, né? Então é importante. Marcar um elemento, marcado ou desmarcado, né? Esses elementos geralmente de ligado ou desligado, que tem muito na Google, né? Muito na Google a gente vê isso. Scrollar o mouse, né? Para baixo ou para cima. O que é scrollar? É você, por exemplo, vir aqui e descer a bolinha do mouse. Descer ou subir a bolinha do mouse. Isso que é scrollar. Então, você pode fazer isso aqui também. Então, você pode selecionar um item, né? Então, imagina que a gente tem aquelas listas. Eu vou pegar aqui no OLX também um bom exemplo. A gente tem listas aqui, por exemplo. Se eu seleciono aqui Rio de Janeiro e região, já tinha até uma lista ali que eu perdi, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Esse botão aqui, ó, que eu clico e desce em outras opções. Isso é uma lista de itens, né? Então, quando eu boto selecionar item, eu estou falando dessa lista aí. Se eu precisar selecionar alguma coisa naquela lista ali, eu vou utilizar essa atividade. E aí, gente, cada uma delas você tem que olhar. É simples de fazer, mas você precisa puxar e tentar. Se não conseguir, busca no YouTube, busca aqui. A gente vai falar sobre cada uma delas no curso, mas é importante que você saiba com o que tu vai lidar nessas próximas aulas. Então, é esse nível de complexidade, mas não é muita coisa, mas é um certo nível, né? Então, seguindo. Com o navegador, a gente tem pegar informações do navegador, né? Então, nem sei o que essa aí faz, na minha época não tinha não. Pegar a URL do browser. Então, se eu estou lá no navegador, eu uso essa atividade para pegar o que é a URL. É isso aqui, ó, esse endereço. Quando eu digito www.facebook.com, eu estou digitando a URL do site. Então, a URL é isso. Muitas vezes você vai precisar para fazer uma navegação direta para um outro site, por exemplo. Então, eu tenho um site, eu já sei a URL dele. Eu preciso pegar e mandar para um... Enfim, nunca usei essa atividade, mas é para isso que ela serve. Essa GoToURL é muito mais utilizada porque é com ela que você navega para outro URL. Então eu estou no navegador, estou trabalhando... Aqui a gente abriu o Filha 1, né? A gente abriu aqui o Use Browser, né? O Use Browser digitava alguma coisa no Google. Eu posso vir aqui, dentro desse Use Browser aqui, dentro dessa caixa onde a gente está usando o Google, aqui nessa de baixo aqui, ó, soltar e digitar agora que eu quero ir, abre aspas, para o www.facebook.com. Gente, estou dando muito exemplo aqui de rede social, né, coisas que a gente usa no dia a dia, justamente para ficar de fácil entendimento. Eu vou dar play aqui, para a gente ver o que acontece. Deixa eu fechar esse OLX aqui para ficar mais fácil o entendimento. E aí eu vou rodar o robô aqui para vocês verem, mas antes, repara, primeiro eu abro o navegador, depois ele digita Wikipédia, né, a Wikipedia, na caixinha de pesquisa do Google e dá Enter, né, como tá aqui, ó. Depois disso que ele vai para o URL do Facebook, tá? Então, vamos lá. Vou apertar aqui, pum, navegou, digitou, foi pro Facebook. Depois ele voltou para cá, mas ele navegou, ó, Facebook. Maravilha. Fechei aqui. Beleza. Então, vamos continuar aqui essa análise rápida das atividades, que já não está tão rápida, né? Já tem 20 minutos. Aqui eu navego para um outro navegador. Enfim, ali eu faço outras coisas e tal. Tem mais aqui do código, elemento. Então, pegar a posição de um elemento, focalizar um elemento, selecionar múltiplos itens, encontrar o HTML, né, para vocês que manjam um pouquinho mais daqueles elementos que você está vendo, se você quer manipular. Por exemplo, muitas vezes você precisa resolver um CAPTCHA, né? A gente fala, não sou um robô, mas o robô já faz isso há muito tempo, né? Então, como você faz isso? Tem diversas maneiras. Uma delas é alterando o HTML do site, a estrutura do site, usando um modelo, enfim, de inteligência artificial que vai identificar as imagens. Tem de tudo, gente. Beleza, imagem. Aí tem que sobre coisas de imagem, salvar a imagem que você está vendo, carregar uma imagem, encontrar imagens parecidas, maximizar a janela, minimizar a janela, esconder janela, mover janela, restaurar janela, mostrar janela. OCR é para quem já manja um pouquinho, mas na verdade aquilo ali é análise de documentos escaneados, tá, gente? É só isso. Quando você tem um documento, sabe quando você pegou um documento antigo, escaneou? Você não consegue tirar o texto dele facilmente através de robôs ou qualquer programa. Então você precisa usar
algum software, alguma maneira de ler aquela informação que estava num texto de uma imagem. O OCR faz isso. Muito mal, mas às vezes funciona. SAP é um programa, né, de empresas, enfim, não vou entrar em detalhes nele. Ele não vai ajudar a gente em nada, a não ser dentro do software da SAP. Coleção, a gente tem outras coisas aqui, não vou entrar em detalhes de coleção. Visão computacional, para quem não sabe, é utilizar uma inteligência artificial para identificar um padrão na tela que você já ensinou e da partir daí decidir alguma coisa, não vamos entrar em detalhe aqui. Dados, aí a gente tem aqui dados, mexer com listas, né? Listas, não vou entrar em detalhe aqui, mas basicamente, sabe uma linha do seu teclado que você está vendo esse vídeo? A, S, D, eu tive que olhar, F, G, H, J. Então, ali você tem uma lista de uma dimensão só, não olha para cima e para baixo, com vários elementos dentro dessas listas. A separação da lista é o quadradinho, né? Você aperta A, S, D. Então imagina que isso é um pacotinho assim, ó, em uma dimensão. Isso é uma lista. Você pode ter vários elementos dentro de uma lista, por exemplo. Não precisa ser o A, o S, o D, não precisa. Pode ser uma infinidade de dados ali dentro, depois outra infinidade de dados, depois outra. Então, imagina que isso é variável, é um conjunto variável. E aqui a gente pode brincar com essas listas. Criar lista, adicionar um novo item à lista, né? Se eu quisesse, por exemplo, adicionar o H, depois o J, depois o cedilha, enfim, adicionando esses itens à minha lista. Ler o item da lista, atualizar o item da lista. Bom, eu não vou entrar em todos ali, mas eu sugiro que você entre, porque você vai adiantar a sua vida muito. Você vai ver muitos conceitos que já são um pouco mais pra frente, outros que você vai falar, caramba, eu não sabia que dava pra fazer isso tão fácil, né? Se você ver tudo antes, quando você aprender, você vai ver que já poderia ter feito de forma mais fácil. Você vai conhecer os caminhos fáceis de fazer alguma coisa, né? Beleza. Eu acho que dá pra gente ficar por aqui nessa aula. Você dá a sua olhada aí no UiPath, puxa os elementos, vê como é que isso se relaciona dentro da interface. Uma última coisa, que se você quiser utilizar as atividades de interface de usuário, tipo clique, o digitar, o selecionar, você precisa estar dentro de um escopo de uma aplicação tipo Open Application ou Open Browser, entendeu? Você precisa estar dentro do escopo. Quando eu digo isso, as atividades têm que estar dentro da caixinha maior. Lembra da filha e da mãe? Então é como se aqui, ó, esse Use Browser, por exemplo, vou botar aqui na filha 2, fica mais fácil. Vou botar o Use Application aqui, ó, que é o que abre navegadores, abre, enfim, que você precisa abrir. E aí, dentro dele, só se você quiser clicar em algum elemento dentro daquele navegador, tem que estar dentro do escopo dele. É basicamente isso. Então, se eu quiser botar um clique dentro daquele navegador, tem que estar dentro do escopo dele, dentro dele, tem que ser filho dele. É isso que eu estou querendo dizer. Na próxima aula, a gente vai ver sobre variáveis, sobre informações que a gente salva na memória para poder utilizar no futuro do robô, né, enquanto ele continua, justamente para poder, por exemplo, ler uma informação e salvar ela, e depois usar aquela informação quando o robô já estiver um pouquinho mais na frente, tá? Então, deixa o seu like se tu ficou até aqui, porque imagino que 20 minutos, enfim, não sei quanto esse vídeo vai ter, tenha te interessado. Então deixa um like, deixa um comentário se você quer aprender sobre alguma coisa específica. Nesse momento a gente não tem roteiro, a gente está fazendo um curso no que eu acredito que seja interessante você aprender, você buscar aprender para você conseguir fazer automações de alto nível. A gente não começou nem raspar o curso ainda, tá, gente? Nesse momento, se você assistiu a aula 2 até o final, você sabe muito mais ou menos o que tu vai lidar daqui para frente. Na próxima aula, talvez a coisa fique um pouquinho mais abstrata, mas eu acredito que vai dar para entender porque eu vou destilar muito bem, tá? Então, gente, deixa o like, compartilha aí com algum amigo, enfim. Eu agradeço e até a próxima.